Oi, Oi, agora sim. tá me vendo certinho? Acho que agora vai. Vocês conseguem me ver também? Consigo, aham. Tá me ouvindo de boa, tranquilo? Tá tranquilo. Por aí tá tão, Beleza. tão... Vou só baixar um pouco o ventilador aqui porque tá chiando aí o seu som tá um pouco baixo. Peraí. Hoje tá te entrando. Pois é. Acabei de ligar agora, chamei você, já começou a entrar gente. Falei, pô, fiquei feliz, legal isso. Então, pessoal, a gente vai falar sobre o próprio título que eu coloquei, né? Subjetividade dos desejos nas relações não monogâmicas e monogâmicas, tá? A princípio, a live era da Gabi. Aí eu que já falei pra ela, queria fazer uma live contigo e tal. E ela falou, então vamos participar dessa. A gente começou a bolar junto. A live vai ficar salva, tá? Eu vou baixar depois, fazer uns cortes e passar pra Gabi pra gente ir postando também. É uma live interativa, então quem quiser jogar perguntas, enfim, participar também, no caso de perguntar, de tirar dúvida com a gente, esteja livre, tá? Da outra vez era pra gente ter feito, né, no final de semana passado, e ocorreu um incidente que eu acabei sendo assaltado um dia antes de fazer a live, eu fiquei sem celular. Mesmo assim, a gente tentou fazer ainda, só que parece que aquele dia nada colaborou. E, bom, é isso. Estamos aí dessa vez. Apresente-se aí, Gabi, para eles. Ó, estão dizendo que o tema é interessante. Aí, ó. Bem interessante, né? A gente está tentando quebrar um pouco desse tabu, né, Gabi? Para falar um pouco sobre essa ideia de desconstrução das regras de como se amar, sabe? Acho que parte de muita estrutura neurótica, né? Essa ideia de impor regras no amor e tudo mais. Então a gente vai traçar alguns paralelos entre a monogamia, a não monogamia, o que se dá como saudável também, às vezes, e Sim. hábitos. Tanto dos dois lados, né? Porque Sim, às vezes a gente coloca, vai muito para um extremo, muito para um polo e acaba sendo um pouco ali enrijecido e até adoecedor. Mas então vou me apresentar. Então, meu nome é Gabriela, é, eu sou psicóloga e também né, atuo na função de psicanalista e é isso. Eu gosto de estudar essa, essa temática, né, das relações não monogâmicas, por ser uma pessoa que me intitulo não monogâmica, e, e temas relacionados à saúde mental, né, ao cuidado da nossa consciência, do nosso inconsciente. Por aí vai, né? necessário, né? Bom, eu sou psicanalista, atuo na área faz muito pouco tempo, menos de um ano, tá? Sou formado já faz um bom tempo, só que eu resolvi começar a atuar agora. Também não sei porquê. Antes eu não tinha pretensão de atuar e depois eu comecei a gostar um pouco mais. Não sei o que me chamou a atenção de fato. Talvez eu descubra em terapia também, né, Gabi? E é isso, basicamente isso. Bom, você tinha traçado alguns tópicos que você queria falar antes, você deixou avulso que nem eu pra gente ir debatendo. Pois é, então a ideia era ser um pouco estilo associação livre, né? Por Sim, mais que a gente, né, tivesse pensado um pouco mais ou menos o que a gente ia falar, a gente não combinou exatamente, né? Para quem está assistindo a gente não combinou sim, exatamente assim o que a gente ia falar. A gente deixou um pouco mais solto em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente pode começar falando sobre essa própria questão, né? Do que se trata, então, a monogamia, que é o que mais ou menos as pessoas elas estão acostumadas, e do que se trata, então, essa não monogamia, né? Tem alguns autores, né, que estão trazendo
como a Regina Nabarro, né, Lins, que fala que são novas formas de amar. Sim. Só que eu penso que, na verdade, não são bem novas, né? É porque a gente está falando sobre isso agora, vamos dizer assim. Agora, exatamente. Mas é algo que a monogamia é uma coisa que foi construída também, né? Ali, se a gente for ver a questão da história, a história do amor, como é que foi o amor em cada época, como é que surgiu a ideia dos casamentos, a gente vai ver que o casamento, ele se desenvolveu de uma forma, né, se construiu de uma forma a depender de cada época. Sim. E hoje a gente vive resquícios sempre do passado, né? Então, certas crenças, certas formas de pensar, no caso, né, das relações, elas vêm lá de trás, né? E é isso, né? Quer falar alguma coisa? Você falando sobre isso me lembrou a questão etimológica, né, das palavras e tal, que eu sou muito ligado nessa coisa de linguagem também. E a ideia do casamento está muito ligada se não tiver basicamente inteira, né, que teve muito essa questão da religião que, digamos assim, santificou um pouco mais, né, a questão do casamento, ou seja, casar na igreja e tudo mais, é toda aquela cerimônia e tal. Mas o casamento, propriamente dito, ele é bem político, né, a ideia do casamento. Então, assim, se atrelou muito com essa ideia do amor também, do desejo e tal. Acho que por muita influência hollywoodiana, né, de filmes, de séries e toda essa ideia que a gente vê romantizada, né, do amor, de ver o outro como posse também, né? Então, não que seja errado, até porque a gente trata da seguinte maneira: o combinado não sai caro, né? Então, seja um contrato onde duas pessoas fecham da mesma maneira, as duas concordam entre si, tá tudo bem, não tem nenhum problema ser monogâmico, ser não monogâmico, mesmo que o contrato seja injusto, digamos assim, que um seja não monogâmico e outro monogâmico, se os dois compartilharem e aceitarem a ideia, tá valendo, né? Quem somos nós para dizer alguma coisa, dizer que não tá certo, que é errado? Então não existe mesmo uma certa regra para amar. Na verdade, eu acho que a regra é não impor regra, né? Basicamente, porque assim você está delimitando as formas de amar. Então, tem muitas coisas que são associadas, por exemplo, com amor na questão de posse, como eu falei, de ciúmes também, que já está muito mais voltado à questão patológica, de autoestima e tudo mais. Eu sei um pouco mais sobre as questões monogâmicas, né? Foi até interessante chamar a Gabi, porque ela já entende um pouco melhor sobre as partes não monogâmicas e eu estou aprendendo até um pouco mais com ela ultimamente. Eu estou começando a conhecer um pouco essa área agora. E por isso que eu achei legal a gente trazer esse debate aqui também, falar um pouco sobre os dois lados e tal, porque dá para unificar também, né? Trazer a ideia de que não é visto como promiscuidade, como muita gente pensa que é, porque às vezes não é só o desejo que está em jogo, né? Tanto que a ideia da não monogamia, a princípio, não era tanto por uma questão de desejo, né, Gabi? Eu tô errado falando isso? Ou era uma questão mais política também, não era? Tem vamos dizer assim, um lado da não monogamia que é, digamos, política, né? Isso. Que tem, além da ideia das relações, também se relacionar a uma ideia política de como enxergar as vivências num todo, né? Sim, Outras sim. relações, além do amor, para além do desejo, mas essa questão de comunidade, né? De sociedade. Então vai um pouco além. É mais humanista, né, basicamente. Alguém está comentando aqui, ó. Mas existem um pessoal na NMP que acredita que mesmo que a pessoa que não fique com outras, ela é sim não monogâmica. Pois é. Pode ser. Porque, assim, eu penso que é uma forma igual o post que eu criei, postei, né? Que é uma forma de pensamento. Então, é diferente tu viver uma relação não monogâmica e tu ser uma pessoa não monogâmica. Porque ser quer dizer que tu acredita que é possível, sim, se relacionar com duas, com três pessoas Sim. de forma simultânea.
espontânea, com conhecimento e consentimento de todos. Então, se tu, de certa forma, acredita nisso, acredita que relações casuais, elas não, ou enfim, outras nomenclaturas que não precisa ter essa exclusividade a uma estrutura casal, e a questão também de ter ali, né, a questão da não posse do outro, você já se considera uma pessoa não monogâmica. Não exatamente você precisa viver uma relação. É uma forma de pensamento. É a questão de conseguir. Ideologia. Eu conseguiria estar numa relação assim, eu penso dessa forma. Então, isso seria considerado uma pessoa não monogâmica. Sim. Não viver, eu tenho. Mas tu não, sei lá, não tá namorando com ninguém, ou não tem um relacionamento. Mas isso não quer dizer, né? Porque é uma forma de pensar as coisas. É uma dinâmica totalmente diferente. É válido, né? Hã? O contrário também pode ser válido. Sim. Uhum. Sim. Às vezes a pessoa tá ali numa relação, ela tem muita vontade de viver um outro formato de relação, mas ela tá numa relação monogâmica, né? Ou ela também, né, tá ali numa relação, às vezes entra ali, digamos, em um trisal, e ela é uma pessoa que pensa de maneira monogâmica, mas ela tá ali, né? Sim, é um trisal, é um relacionamento atípico, né, digamos assim. Sim. Essa ideia, por exemplo... Falando, a gente vai acabar refletindo sobre muita coisa, né? Sim, Porque... Eu sei que tem a questão, por exemplo, como você falou agora, citando essa ideia de como se agem dentro das relações. Então, uma pessoa que não é monogâmica, às vezes participa de um relacionamento que é monogâmico. E aí o contrário também pode ser válido. No caso do contrário, às vezes leva para outra dinâmica. Por exemplo, existe muito aquela frase que costumam falar, mas se a pessoa quer ficar com vários, se a pessoa trai, por que não terminar com parceiro e ficar com outras pessoas e tal? E é exatamente pelo próprio motivo da pergunta, porque a pessoa não quer terminar. Às vezes nem é a intenção de trair, sabe? O trair não entra em questão, até porque a gente tem que entrar um pouco no sentido dessa palavra um pouco depois também. Mas o desejo, ele não é colado no amor, não é como uma coisa só, ele pode ser dividido. O amor é uma coisa, o desejo pode ser outra. Às vezes os dois podem andar juntos, o que é muito bom, né? Quando andam juntos. Quando não é, causa esse tipo de conflito mesmo. Então, uma pessoa que... Pode falar. Tá. Não, é que eu viajei e ia ler a pergunta. Pode continuar. Pessoas se relacionam sexualmente com outras, mas não afetivamente. São não monoafetivos e não monossexuais. Sim, tem muita dinâmica. É basicamente como aquele lance de sexualidade e gênero, né? Principalmente a respeito de sexualidade. Então, a gente temos várias denominações, né, para sexualidade. Então, você pode ser bi, pan, autossexual, digamos assim. Então, tem várias classificações. Até onde você criar um sentido novo para o seu desejo, você consegue nomear aquilo. Porém, existem até dois teóricos que eu gosto pra caramba, que é o Vygotsky e o Piaget. Oi? Pessoas assexuais também, né? Pessoas densas. Assexuais, sim. Assexuais. Então tem dois filósofos que eu gosto bastante, que é o Piaget e o Vygotsky. Um diz que... Eu não lembro qual que é, porque são bem parecidos. Um diz que o nome cria a coisa e o outro diz que a coisa cria o nome. São perspectivas diferentes e as duas meio que se completam, né? Então se a gente traçar um paralelo entre isso que a gente está falando agora... o desejo pode ser novo em qualquer hipótese. Você pode criar uma ideia de desejo que talvez você não tenha visto ainda. E aí, isso vai ganhar um nome a partir do momento que você nomeia essa coisa. Aí eu vou te dar um exemplo. Através de sexualidade, por exemplo. Temos o transexual e o travesti. Antes era só travesti, né?
Hoje, com essas denominações, atualizações e tal, temos o transexual. Ah, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa porque o contexto histórico é diferente. Então, isso funciona dentro da mesma dinâmica dos não monogâmicos, dos monogâmicos também. Entra nisso que a Gabi tinha falado agora. Se uma pessoa é não monogâmica, mas ela quiser ainda assim participar de um relacionamento monogâmico, ou vice-versa também é possível. Então, a questão de traição é muito entendida como posse do corpo do outro, porque talvez o outro tenha me traído por ficar com outra pessoa, por transar com outra pessoa, por falar com outra pessoa, enfim, depende do contrato que você denomina, né? Mas geralmente existe essa questão de posse pelo corpo do outro, né? Então a gente meio que escolhe, geralmente quem é monogâmico acaba escolhendo o que é traição e o que não é. Eu costumo dizer que todo mundo trai nesse aspecto. Na verdade, vai depender do quanto você suporta a traição. Então, digamos assim, existem relações que os dois combinam que, enfim, não podem ter amigos do sexo oposto e tal, beleza. Um dos dois quebra esse pacto. Então, a partir do momento que eles consentiram com aquele compromisso, né, aquele pacto, aquela pessoa que quebrou esse combinado está traindo. Ah, mas é manipulativo isso, mas é tóxico. Sim, mas a pessoa concordou, né? Então, existe toda essa dinâmica também. Essa é uma parte muito delicada das relações, né? Então, o diálogo em si e a questão cultural, a questão de criação, de como se constrói o próprio desejo, às vezes não é entendido em questão de denominar o que você sente. E o pior, uma das piores sensações para o ser humano é sentir algo que ele não consegue nomear. Porque assim, ele não consegue explicar em termos de palavras o que é que ele está sentindo. Que é a famosa angústia que a gente chama dentro da psicanálise, né? Então, é basicamente isso. Então, Ai, deixa eu voltar aqui. É o Léo Gomes, né? Ele falou... Ele perguntou que levaria uma pessoa monogâmica a estar no trisal. Então, assim, tipo, como seria uma forma de pensamento? Seria alguém que acredita que tem essa ideia, né, de traição como uma não exclusividade sexual, né? Essa questão de que é uma coisa que não é possível. Na verdade, eu acho que ela não ia permanecer muito tempo, né, na verdade, em um trisal, né, porque... Né, mas às vezes acontece a questão de ser marmita, né, a pessoa... Marmita de casal. Não, mas ela é marmita do casal ali, e aí ela quer ter um relacionamento monogâmico, que seja só entre duas pessoas, que tenha exclusividade sexual, mas ela de repente tá ali sendo marmita de casal, sabe? Acho que seria mais ou menos assim. Uma coisa que o Nelson falou... Pode falar. É isso, no caso, essa pessoa pensa de uma forma monogâmica. Então, seria nesse sentido. Sim. Tem toda a ideia do pensamento, da dinâmica, de como você age, né? Então, o que o Nelson tinha falado aqui atrás. Por outro lado, existem pessoas que se relacionam sexualmente com outras, mas não afetivamente. É descolado isso também, sabe? Você pode até, por exemplo, entrar em um relacionamento mesmo, e não estar afetivamente ligado à pessoa. Talvez você gostar da dinâmica e tudo mais, mas não estar afetivamente ligado. É possível? Quem é que vai barrar? E por que devemos barrar? Sabe, se os dois consentiram com essa ligação, digamos assim. O Léo perguntou aqui, na opinião de vocês, o que ele... isso aqui você acabou de responder agora, né? Do monogamia entrar num trisal. Deixa eu ver. Na minha opinião, trair é fazer algo fora... Exatamente, trair é fazer algo que está fora do combinado. Então, a partir do momento que, como eu disse, por mais que o contrato seja injusto, né? Eu fico com todo mundo e você não fica com ninguém. Se a outra pessoa aceitou, basicamente, se ela quebrar esse contrato, é ela que está traindo, né? Porque esse é o conceito de traição, fazer o que está fora do contrato. Só que essa ideia de traição não é exclusiva do amor.
Isso foi adaptado para as relações, exatamente por essa ideia de que o corpo do outro vem a se tornar uma posse. E aí a gente leva de novo para aquilo que a Gabi tinha falado, de casamento e tudo mais. Porque existia uma concepção como se fosse uma ideia de propriedade. E a gente vai lá para o machismo, né? Toda aquela construção de que antes a mulher não escolhia, era só a parte dos homens, né? O patriarcado, basicamente, que escolhia com quem a filha ia se casar, e às vezes era por questão de negócios, questão de fortuna e tudo mais. Então, historicamente, a gente vê que foi basicamente influência de Hollywood, como eu tinha dito antes, né, que romantizou essa ideia de amor, de ciúmes, de posse e tal, porque não existia de fato, sabe, essa romantização assim mesmo. Na hora que a gente pega, sei lá, Shakespeare, quando vai falar do famoso Romeu e Julieta, por exemplo, tinha a Rosalina, que o Romeu era apaixonado por ela antes, né, mas sim, acabou não dando certo os dois, depois ele conheceu a Julieta e tal. Mas aí entra a questão, que amor é esse que durou tão pouco tempo, foi tão intenso a ponto de basicamente os dois cometerem suicídio, né? E como é que a gente caracteriza isso? Pode ser levado uma história assim, uma ideia dessa a sério? É o conceito de paixão também, né? Então, quando a gente fala de amor, amor por amor, aqui a gente tem a palavra que delimita como nome amor, mas, por exemplo, em grego você pode tirar vários nomes para amor, né? Que tem eros, patos, enfim. E cada uma tem uma representação. Então, você pega o amor erótico, por exemplo, que é libidinal, como a gente fala. É um tipo do desejo. Você pega patos, que é mais correspondente à paixão, que está muito mais ligado à questão de patologia também, né? Porque quando você está apaixonado, o seu próprio mecanismo psíquico muda. As alterações neurológicas, hormonais no seu corpo mudam, né? Então você passa a pensar, a ter ideias, motivações que você não tinha quando você estava num momento são, sadio, digamos assim. E aí passa o tempo e você se pergunta, nossa, mas como é que eu agi daquela forma naquela época, né? Você meio que não se reconhece. Então, isso diz muito sobre a forma como a gente cria o amor dentro dessas relações, né? Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Gostar de desejo, não do objeto desejado. Exatamente, gostar do desejo, não do objeto desejado. Nietzsche já falava um pouco sobre isso, né? Também. Que a gente ama o desejo e não o desejado. Eu acho sim que todo o sentimento é narcísico, né? Que basicamente, até mesmo no sexo, as pessoas, digamos assim, transam com a própria fantasia, né? Então, eu visto outro com aquela fantasia que eu quero. Talvez não caiba muito certo, mas eu ajusto um pouquinho aqui, ajusto um pouquinho ali, aperto aqui, solto ali e tal, para caber dentro do contexto que eu quero. E se dá como uma troca, né? Acaba se dando como uma troca. Que nem sempre, né, a psicanálise traz a ideia de que nem sempre o amor e o desejo andam juntos. Então, nem sempre eles andam com a mesma pessoa, né? Às vezes, né, principalmente Freud até traz, assim, essa questão que acontece em algumas pessoas, né? De se apaixonar por um tipo de pessoa, mas não sentir atração sexual por essa pessoa, e sentir atração por alguém, mas não amar ser pessoas distintas, não ser a mesma pessoa, esse mecanismo, né? E que as pessoas ficam tentando buscar esse ideal em uma pessoa só, né? Que eu seja apaixonado, que eu goste de fazer sexo com essa mesma pessoa, né? E Pode falar. o Cássio falou que está no relacionamento, queria receber conteúdos de livros, vídeos, que existem grupos com este tema. Se existem grupos. Eu participo de um grupo de uma psi que acho que eu posso colocar depois, né? Ela tem um Pode. que eu participo, né? Que se discute esses temas e tal. E sobre livros, tem esse daqui, o Desafio por Amoroso. Tem o da Regina, né? Que é o Formas de Amar. Novas Formas de Amar. Tem a Ética do Amor Livre.
Esse livro aqui é muito bom, que é A Gente Mirou no Amor e Acerta na Solidão. Imagina um mundo Sim, Conhece? eu já vi falar. Eu nunca peguei para ler, mas eu já vi. E esse daqui é que eu comprei para poder estudar. Esse aqui, livro aqui é bom. Amor, Desejo e Psicanálise. Também Bom. gostei bastante. Esse da Navarro que você falou, esse livro, se eu não me engano, acho que é de 2018, né? 2017, ou não? Eu não sei. Não sei o ano, deixa eu ver. Porque eu me lembro que eu fui numa palestra que ela deu, inclusive foi numa empresa que eu trabalhei, inclusive, na Use. Ela deu É uma palestra lá. 2000? 2017. Foi sobre esse livro mesmo. Ela deu uma palestra falando sobre esse livro na época e eu achei bem interessante. Eu não conhe... assim, eu conhecia ela de ter ouvido falar e tal, mas eu nunca tinha visto nenhum conteúdo dela. E aí você me mostrou esse livro agora, eu me lembro, eu falei, aquele livro da palestra e tal. Então é uma ótima referência também, pra, caso você queira ler, buscar algumas coisas sobre a Navarro, ela é ótima. Tem a Maria Homem também, só que ela fala muito mais sobre o desejo e o amor, né? Ela não fala tanto sobre essas questões monogâmicas, não monogâmicas, mas a Maria Homem é ótima também. Uhum. Gosto dos momentos, do beijo, do abraço. Então, tem essa coisa também que nem a Gabi falou, de você gostar dos momentos, gostar daquele, basicamente, aquele tesão que você sente pela pessoa, que é o desejo e tal, né? O abraço, mas a pessoa em si não é aquilo que você espera, digamos assim, né? Então você gosta do afeto, digamos assim, é o desejo e não o desejado em si, né? É o desejo que ele te causa, digamos assim, ou que você causa a ele também, pode ser, que aí é um caso mais narcísico, né? Eu acho legal também a gente falar um pouquinho, né, então, sobre essa questão do amor, do desejo para psicanálise, né? Sim. Bom, para Freud, né, ele diz que o amor ele está relacionado a uma certa admiração, né, uma supervalorização do outro. Então, ele escreveu, acho interessante que naquela época, né, ele já tinha percebido que existia, Sim. de certa forma, satisfações amorosas das pessoas diferentes, né? Então, né, teve essa percepção de que existiam ali pessoas, fala homens, né, mas homens e mulheres, né, aquela um pouco machista, Sim. né? Mas assim, que existia, né, homens que se interessavam, que colocavam a sua energia, né, porque amar é colocar a energia no outro, né? Então, ele até diz que um amor saudável é quando a gente coloca a energia que a gente coloca na gente, a gente coloca no outro de forma meio balanceada, assim, né? Quando a gente coloca toda a energia no outro, né? Surge essa questão da dependência, né? Enfim, da depressão, né? Quando perde o objeto, essa pessoa acaba entrando num estado de melancolia, né? Mas primeiro ele traz esse ponto, né? De que seria tá essa energia meio um pouco balanceada ali. E aí ele fala que existiam, né, pessoas ali que colocavam toda a sua energia em uma só pessoa e buscavam fidelidade dessa pessoa. E que existiam outras que elas gostavam quando elas observavam que outras pessoas também desejavam a sua pessoa, que naquele tempo existia, né, era muito... O casamento era uma coisa assim que não era até pouco tempo era crime, na verdade, né, o adultério, né? Então que inconscientemente essas pessoas elas sentiam que elas tinham satisfação que outras pessoas desejassem, digamos, sexualmente sua parceria, né? E daí vai ter essa questão do amor, né, relacionada a essa valorização. Então eu valorizo o outro. E aí por isso eu acabo me empenhando para estar perto dessa pessoa.
E aí, para algumas pessoas, isso acontece assim, de forma única, né? Isso só acontece com uma pessoa de cada vez. E para outras pessoas, essa energia ela é dividida entre pessoas, né? Sim. Então seria mais ou menos essa questão da não monogamia hoje, no caso, né? Seria quando essa energia ela é dividida. Ela não é só em uma pessoa, sabe? Sim, sim. E Tem até uma. Pode pode. falar. Eu estava pensando, né, sobre essa questão, né, que a gente tem muitos grupos e tal que falam de não monogamia relacionado muito à questão da posse, né? A posse do corpo, a posse do desejo do outro, a questão de eu querer que o outro não olhe para outras pessoas, que olhe só para mim, enfim. Mas que às vezes isso acontece dentro de um formato não monogâmico também, né? Que essa Também. questão da romantização, de repente ali controlar o outro de alguma forma, por mais que seja um ideal, né? Porque entra como um ideal. Como tem o ideal da monogamia, de como seria um relacionamento ideal, existe na não monogamia do que seria um relacionamento ideal indo para essa questão política, né? Vai ter um pouco de. Pode ir para a questão da idealização, né, no sentido de que as pessoas que estão ali na relação, as pessoas que são metamores, né, por exemplo, alguém tem ali se relacionar com alguém e essa pessoa que é namorada da minha namorada é o meu metamor. Então, querer que tudo ali se encaixe certinho, que o afeto fique balanceado, que todo mundo se ame Difícil. igual dentro daquela forma, sei lá, de um trisal, né? Que as duas mulheres, os dois Quanto homens se mais relacionem. pessoa, pior, né? Mais difícil fica. Sim, então essa idealização nem sempre vai ocorrer também, né? Então, Sim. é nesse sentido, assim. Então, existe um ideal romântico, né? Que é o que está sustentado, né? A monogamia, né? Sim. Mas também, às vezes, a gente vê esse ideal romântico dentro de outros formatos, que é esse, né? Que, para mim, a não monogamia eu entendo como essa questão, né? De ser capaz de dividir o seu afeto com pessoas simultâneas, de entender fidelidade, não como a não como a exclusividade sexual, né? E essa Sim. questão né, que a gente estava falando tava falando, tava falando antes da questão de posse do outro, né, e tudo mais. Estava falando, eu até anotei aqui algumas coisas que achei interessante sobre essa questão do amor ser equivalente, digamos assim, quando a gente coloca o outro como objeto de desejo, de amor total, digamos assim, né, que cria essa dependência, que nem você falou, é como se, assim, o Freud entendia que a nossa pulsão de vida, o que dá a nossa motivação para viver, é a libido. E essa libido pode se desdobrar em N coisas. E a maior parte dela vai para o amor, né? Então, assim, para aquelas pessoas que acabam depositando toda essa energia, todo esse amor no outro e acaba esquecendo de si ou deixando a si mesmo de lado, é aquele amor que ele não se compensa para si mesmo. Então, provavelmente a pessoa já tem uma falta de algo dentro de si, isso condiz com traumas, é óbvio, para colocar sempre o outro no pedestal e me diminuir para isso, né? Então, todo aquele amor que na verdade deveria ser equivalente, ou seja, eu me amo e amo, por isso amo você também, né? Para estar bem com os outros, precisa estar bem consigo mesmo. Só que às vezes não é assim que acontece. Às vezes a pessoa procura um bem-estar, uma calmaria, alguma coisa no outro. E esse é o amor de dependência, que nem a Gabi estava falando aí pra gente. Quando o objeto não é a si mesmo, acaba sendo o outro, né? Também, como eu gosto bastante né, estudo Lacan e tal, né, eu acho que se complementa bastante, né, a questão de
de o amor ser aquilo de querer dar para o outro aquilo que lhe falta, né? Então, Sim. lhe falta alguma coisa e aquela outra pessoa tem para me dar e eu me sinto apaziguada por dentro, né? Em mim. Então, Suprir uma sempre vai falta, né? ter. Aí relacionando com o comentário, né, da Encanto Escarlate, né? Vai ter coisas que vai ser muito natural, realmente, né? Como essa questão de pensar que a gente tem essa questão de quando eu gosto de alguém, eu vou ter medo de perder essa pessoa, de perder que a pessoa. Vou ter receio que ela vá embora, enfim. E aí vai surgir os ciúmes, né? Como esse, de certa forma, esse medo, né? Sim. Mesmo dentro de qualquer formato de relação, né? Mas é a questão aqui, no caso, na não monogamia, digamos que essa pessoa se relaciona com outra pessoa, mas não quer dizer que eu vou perder o que eu tenho com aquela pessoa, né? O que, sim, que eu sim, tenho que perder exatamente? E a outra questão, que também é bastante natural, né? Que eu dei um branco agora, não tô lembrando. Você começa a vir muita coisa na cabeça, né? Nossa, eu comecei a ideia, agora eu não lembro. Estou recentemente num relacionamento não monogâmico, gostaria de saber os conteúdos sobre isso. Ah, tá, isso aqui a gente falou. Entre a questão de fugir do ciúme. Ciúmes realmente não tem como fugir, né? Então, assim, até tem. Mas exige um grau, não digo não, nem maturidade a palavra, um grau de narcisismo, vamos falar assim, né? Porque a gente depende das relações humanas, sociais e tudo mais. Então, quando a gente fala ciúmes, beleza, a gente remete à ideia de relacionamento e tudo mais. Mas, na verdade, a gente pode ter ciúme de qualquer coisa. Pode ter ciúme de alguém da família, de um amigo, de coisas, né? Objetos também. Que é aquela ideia um pouco de posse, de perder. Então, sempre está ligado a uma certa insegurança. E é normal termos insegurança também. A não ser que a pessoa seja tão narcisista, tal ponto. Eu não digo narcisista patológico, tá? Um narcisista de alguém que se ama muito, digamos assim, né? Alguém que tenta, pelo menos, se amar demais, né? Exagera naquela demonstração, né? Até porque todo exagero esconde uma falta. Então, toda essa necessidade... É uma coisa boa, né? O narcisismo, né? De certa Sim. forma. E a gente precisa, né? A gente precisa de um pouco de narcisismo também. Eu costumo até dizer, acho que o Reich já falava sobre isso também, que tem dois tipos de narcisistas, né? Que são, digamos assim, os positivos e os negativos. Que narcisista negativo, em termos, seria aquele que requer atenção, que basicamente se diminui, que é muito comum no narcisista patológico mesmo, aquele que se diminui para chamar a atenção do outro. E tem o narcisista que se coloca lá em cima, que geralmente se torna mais cleptomaníaco, megalomaníaco também. A megalomania tem muita ligação com a questão narcisista, de se colocar lá em cima, no pedestal, achar que é Deus, digamos assim, né? Tem até um caso do Freud, que era o caso Schreber, que ele não chegou a atender até porque ele sofria de esquizoparanoide, né? Esquizoparanoia. E ele tinha uns delírios assim. Alguns delírios dele faziam sentido, só que ele misturava com muita fantasia de coisas que ele já tinha vivido e tudo mais. Então, às vezes, acabava embolando as coisas. O Freud só pôde estudar essa ideia do Schreber por alguém da família dele que passava as observações para ele, né? Mas isso é só para ter uma ideia de que o narcisismo em si, sintomas psicóticos, esquizo, digamos assim, que seria alucinações, delírios e coisa, todo mundo tem. Faz parte da gente, sabe? Então, a estrutura psíquica é sim dividida em três. A gente fala de neurose, de psicose, enfim, de perversão. Mas todo mundo tem um pouco dos três, né? E a não monogamia, por exemplo, foi muito associada como perversão por um certo tempo, porque associa-se à promiscuidade e tudo mais, enquanto a monogamia foi associada à neurose, porque tem aquela ideia de posse,
de regra, do contrato, tudo certinho, né? E aí, se a gente ficar delimitando dessa forma, a gente patologiza, né, as formas de ser, de amar e tudo mais. Quando, na verdade, vai depender do consenso. Então, não tem problema. Voltando ao que a gente falou lá no começo, não tem problema você, digamos assim, querer um relacionamento em que a pessoa não fale com ninguém, dependendo do fato de que ela também corresponda a isso. Se ela aceitar e tal, tá tudo bem, não tem nenhum problema. É tóxico? Talvez. Não, não posso dizer que socialmente é saudável, mas para os dois pode funcionar, né? Uhum. Antes, né, eu estava falando sobre a questão, né, de ter essa certa forma, esse apaziguamento, né, quando se encontra alguém que lhe interessa e tudo mais, né, que complementa essa falta de determinada Sim. forma, né. Então, digamos que além dos ciúmes, também tem essa questão dessa euforia, né, desse sentimento de que alguma coisa se completou dentro de si. E aí, às vezes, dentro de qualquer tipo de relacionamento, parece um pouco de monogamia no início, né? O Sim. sentimento de que eu só quero ficar com aquela pessoa agora, não tenho olhos para outras pessoas, porque eu me sinto preenchida, parece que alguma coisa A se completou. paixão, né? Sim. A paixão vai lá em cima. Só que com o tempo, né, algumas pessoas vão sentir falta de outras coisas, né? Então, não, mas eu sentia falta de quando eu jogava bola, sei lá, quando eu jogava, se encontrava com o pessoal. E aí vai ter outras coisas, né? Então, até no livro da Nascimento, ela fala que o amor ele é sempre a três. Então, tem as duas pessoas e a falta no meio, né? Que faz que a gente quer sentir saudade do outro, né? Eu senti saudade de ti, né? A gente quer ouvir que alguém sentiu saudade da gente, porque existe essa falta no meio. Então, dentro de uma relação monogâmica, essa falta são essas outras coisas que tem ali, né, os gostos de cada um, só que a questão sexual é exclusiva e afetiva, romântica, é exclusiva daquelas pessoas, né, e ali dentro de uma relação não mono, não seriam, ali pode ser que uma relação romântica com outra pessoa entraria dentro dessa falta, entraria dentro disso uma relação sexual, né? Então entraria outros objetos e nem por isso seria extinguido esse desejo ou esse amor que ela já tem por essa pessoa, né? Ela continuaria ali. Sim. De repente, por um período, a energia dela ia estar mais por aquela primeira pessoa, mas que existe lugar para outras formas de outras questões amorosas, encaixe, porque a gente não se encaixa totalmente em uma pessoa, né? Isso é fato em qualquer tipo de relação. A gente não consegue se completar em alguém, porque não existe essa questão de a gente se completar, né? Mas só que dentro da monogamia existem os ajustes, né? A gente faz assim pra gente dar certo, né? E aí, digamos que na monogamia tem uma abertura maior para poder, de repente, eu tenho uma necessidade aqui que eu posso ter com outra pessoa, que não precisa ser só contigo, né? Então tem essa questão. Sim. E aí tem algumas questões que vêm, né, dessa questão que tu falou, né, de Hollywood e tal, que acabam não, assim, pode ser que seja um pouco ruim, né, dentro da questão da monogamia, né, como essa questão dessa crença de que a gente pode se completar totalmente, né, que existe alma gêmea, existe, né, essa questão. Tem pessoas que acreditam, né, então eu penso que a gente é uma crença, sabe, é complicado. Sim. A gente falar disso porque se trata de de certa forma, uma crença da pessoa, né? Então, tem pessoas que acreditam nisso, que existe uma alma gêmea, que a gente pode se complementar e tudo mais. Agora, quando tem ali um sofrimento
por causa dessa frustração de ficar tentando se moldar a outra pessoa para essa pessoa entrar no ideal, para conseguir ali se ajustar, se começar a ser uma coisa que de um sofrimento muito grande, geralmente essa pessoa vai buscar terapia, né? Vai buscar uma análise e tudo mais. E aí a gente precisa ter muito tato, né? Para poder não interferir nas crenças dela e também ver o que é que tá fazendo ela sofrer, de repente, alguma Sim. ideia ali, né? Mas não no sentido de direcionar se ela vai mudar de ideia, não, né? Mas assim, que ela possa ter autoconsciência do que está acontecendo, né? Isso. E a mesma Essa é a forma. parte. Pode falar. Pode falar. E a mesma forma também na não monogamia, né? Eu mesmo quando eu comecei a estudar, assim, ficava muito empolgado, estava um pouco assim, militante, vamos dizer assim, né? E aí todo estudante, né? E aí agora estou me quebrando um pouco e tal, e aí a gente vai percebendo que também, se eu enfim, não posso idealizar alguma coisa, né? Acho que qualquer extremo. E é uma crença, entra como uma crença também. Sim. Tem que ver o que está fazendo de sofrer, o que a gente pode trazer para a vida real e viver, né? A crença do terapeuta, né, de quando está começando, ter aquele ego da psicologia de querer resolver qualquer tipo de problema, né, do paciente e tal. Então, geralmente os estudantes, quando estão começando, têm essa militância, né? Eu também lembro, quando eu estudava, nossa, era militância, assim, meio que 24 horas por dia, sabe? Ainda mais que eu gosto muito de pensar, buscar as coisas e tal. Então eu ficava meio alucinado com essa coisa toda. Oi? Militância como? Em que sentido? Militância no sentido de, como é que eu posso dizer? Não é politicamente correto, mas problematizando tudo, sabe? Então, o que às vezes já está em seu devido lugar ou precisa ser problematizado, de fato, algumas coisas precisam, mas nem tudo, porque senão a gente busca tanto a essência de algo que chega lá no niilismo, né? Ou seja, onde nada vai fazer sentido. E se você tenta entender, por exemplo, de onde surgiram os seus desejos, meio que não tem tanto sentido de você entender a raiz de como foi formado o seu desejo. Tá, a gente pode chegar lá no complexo de Édipo, ver como é que foi o desfecho e tudo mais, e pode entender a sua estrutura dali para frente, como você leva a vida. Mas o porquê você gosta de determinada coisa e para quê, não tem tanto sentido, a não ser que te cause culpa. Então, a militância nesse sentido, de querer buscar necessariamente o detalhe das coisas, assim, sabe? Uhum. E o amor é muito fluido também, né? O desejo já não é tão fluido assim. O desejo a gente meio que estrutura. Ele vai se moldando, né? A partir da nossa infância, do complexo de Édipo ali, que vai formando a personalidade. Agora o amor não, o amor ele é mais fluido. Você pode começar a amar alguém, assim como depois de um determinado momento você pode ficar indiferente àquela questão. Você pode odiar alguém também, ter raiva, que é basicamente a mesma coisa, né? Amor e ódio são duas faces da mesma moeda. É basicamente isso que eu tinha notado aqui que eu ia falar, que eu vi você falando algumas coisas e eu lembrei. É basicamente isso. Deixa eu ver se alguém deixou mais alguma pergunta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é um momento. Sim. Agora a gente falou também dessa questão monogâmica, né, de regrar tantas coisas e tal. E tem o outro lado também da não monogamia, que às vezes existe uma necessidade grande da não monogamia, às vezes não é nem pela ideologia em si, ou por questão política, por questão de desejo e tal, mas sim por uma carência, né? Então, a necessidade de ter pessoas talvez te querendo, ou de ser querida por alguém e tal, e isso pode dizer muita coisa também. Então, tudo no caso do exagero, como a gente estava falando,
ambos os lados, pode se tornar um problema também, sabe? Às vezes não, se você quiser conviver com isso e pra você tá tudo bem, é o que a gente sempre fala, ok, siga em frente. Mas se te causa algum tipo de angústia, aí é interessante rever isso, né? É interessante tentar trazer à tona para entender quais são os problemas. É porque é uma questão que não está relacionado à estrutura, né? Por exemplo, as pessoas falam, está acontecendo porque tu está no relacionamento desse jeito, assim, nesse sentido de ser monogâmico ou não monogâmico. Sim. Mas é uma questão das próprias questões da pessoa, né? Então, por exemplo, essa questão de querer ser desejada por várias pessoas, né? Ali, de repente, esconde ali um sofrimento, né? Uma falta muito profunda que essa pessoa tem. Exatamente. De repente, ela pode rever, né? Assim também como esperar ali que a pessoa perfeita apareça, sabe? Assim, naquela crença de que pode existir uma pessoa que vai ser a pessoa certa para outra pessoa. Sim. Então ela fica escolhendo muito, nunca, né? Tem essa questão de rigidez, né? E o que mais que falo? Sim, né? Falo também que é uma pessoa que não sabe o que quer, né? Tem Sim, ali também. Ali, digamos assim, alguns mitos, né? Que entra assim como mito, né? Pode ser que tenha pessoas que sejam num mundo que realmente não sabe o que quer, com certeza vai existir, né? De todas as relações, sim. Mas aí a pessoa vai Isso não quer dizer que a pessoa, né? A questão do prazer é só prazer, né? Uhum. Geralmente a pessoa não mono busca mais, assim, terapia por essa questão de lidar com ciúmes, de algum desconforto, porque entra em contato com traumas dela, às vezes de ser abandonada, enfim, mas acontece também nas monos, então é isso. Sim. Pode falar. A sensação de que você falou, você colocou fantástico, de uma maneira fantástica. Sensação de ser abandonado e tudo mais, então isso pode vir tanto no monogâmico quanto no não monogâmico, né? E as dinâmicas são diferentes, porque, por exemplo, no monogâmico você só tem aquela pessoa ali, e se ela não te quiser, obviamente, o relacionamento está fechado, talvez você pense, vai querer todas as outras e não me quer. No outro, que é o não monogâmico, por exemplo, é não monogâmico, pode querer várias pessoas, mas aí quando você sabe, ou pelo menos não se sente tão querido, digamos assim, tem essa necessidade maior do afeto, né? Aquilo também se torna um problema para você, porque a dinâmica é aberta, digamos assim, né? Não monogâmico, então tá tudo ok. Mas tem essa guerra, esse conflito interno com o próprio ego, né? Que seria da moral, que a gente chama de superego, com o próprio ego, que é a nossa manifestação diante do mundo, né? O centro da nossa consciência, digamos assim. Então, tanto um como o outro pode se sentir sozinho, pode se sentir abandonado, e aí leva para terapia, traz as mesmas questões, são tudo formadas lá no complexo de Édipo, geralmente, né? Deixa eu ver. Em Canto Escarlate, eu vejo que muitos não monogâmicos ficarem buscando regras para algo que na verdade está buscando o contrário. Isso é o que a gente chama de formação reativa, que é quando uma pessoa tenta criticar ou mostrar demasiadamente aquilo que na verdade ela tem o desejo invertido, o desejo dela é outro, digamos assim, né? Então, por culpa, muitas vezes é por essa questão de sentir culpa, de repressão, né, de reprimir aquele desejo, por achar errado, ou alguma premissa própria, alguma crença. E aí a pessoa tenta demonstrar de outra maneira, né, e sai de uma forma exagerada. E é aí que a gente entra com aquele discurso, que todo exagero esconde uma falta, né, que também é um pouco mais complexo de tratar isso em terapia, porque quando você começa a quebrar essas barreiras da pessoa para tentar trazer ela um pouco mais assim para o contato com os traumas dela, existe uma certa negação, que aquela fantasia meio que se misturou um pouco com uma ideia de algo real na cabeça dela. Ou seja, é tão traumatizante às vezes que a pessoa precisa provar para si mesma, que é o que a gente chama de
autoafirmação, ela precisa afirmar o tempo todo para si mesma para ela acreditar que não precisa daquilo ou que precisa daquilo. Tudo que tem o seu valor invertido, digamos assim, né? Eu acho que ela tá falando, de repente, de querer que outras pessoas sejam assim também, né? Que vivenciem também, né? Acho que nesse sentido. De impor, né? De impor regras. a não monogamia como uma regra e tal. Nessa questão digamos assim, religiosa, né? De pregar, olha, sim. vai ser bacana. Então, eu acho que ainda leva para esse. Assim, é um pouco mais amplo dessa forma, mas eu acho que ainda leva também, porque. Por que é que a pessoa está se importando tanto com o outro, né? O que é que está me preocupando tanto? Se eu posso levar a minha vida de uma maneira, sei lá, X, monogâmica e não monogâmica, tanto faz. Por que é que o outro me incomoda tanto, né? A imagem do outro sendo monogâmico, por exemplo. Por que isso me incomoda tanto? Então, alguma coisa tem ali que mexe com a pessoa, que passa pelo campo de atenção dela, né? Então, isso entra em contato com alguns traumas ou algumas coisas que ela guardou para si mesma, e aí ou ela sente vontade de criticar, de militar, digamos assim, ou ela vai ficar, vai trazer para si mesma, vai reprimir, não vai falar nada, que é o caso do recalque, que a gente fala também como mecanismo de defesa, né? Então a pessoa pode meio que trazer para pode demonstrar de vários mecanismos, né? Então a formação reativa, por exemplo, foi aquela que eu falei, que a pessoa tenta aprovar o tempo todo algo que, na verdade, ela não quer, ou o contrário também, sempre fazendo de maneira contrária, né, ao próprio desejo. No caso de um homofóbico, por exemplo. Só um momento, peraí. Eu tô em live. Eu já falo com você, peraí. Então, onde é que parei mesmo? Estava falando sobre a questão do recalque, acho que. Isso. Aí pode trazer para vários pontos de mecanismo de defesa, né? Então pode ser através do recalque, pode ser através da formação reativa, pode ser através da negação, por exemplo. Então, a negação ela é um pouco mais difícil de ser quebrada, porque ela só tem como princípio só isso, negar a realidade do que ela quer. Então, qualquer tipo de coisa que você tente trazer a pessoa para a realidade, ela vai jogar, às vezes nem precisa argumentar, ela só nega aquilo e está tudo ok. Então, é um mecanismo de defesa um pouco denso de se tratar, de ser quebrado, sabe? Sim, e eu penso que também, às vezes, de repente, porque essa pessoa sofre, assim, porque é bem comum também de sofrer críticas, preconceito de outras pessoas, sabe? Dizer que vai ser uma pessoa sozinha. E aí, por ouvir tantas coisas, ela também, né, pode ser uma reação a isso, né? Também tem esse ponto, né? Sim, às vezes, na história da pessoa, assim, ela foi alguém muito oprimida, né, em todos os sentidos. Então, ali é uma forma de liberdade. Então, ela quer trazer essa liberdade para o outro, porque ela já se sentiu muito aprisionada por esse sistema, por ter ditado para ela que teria que ser assim, né? Geralmente, e pertencimento também, né? Movimento contra. Sim. Uma coisa se você querer que outras pessoas pensem dessa forma, porque você, digamos, quer. Nunca se sentir sozinho, né, diante do. Né? Mas é diferente quando alguém não está interessado e tu está querendo falar sobre isso para tentar convencer alguém que não tem interesse e nem vai mudar, porque é uma coisa muito profunda dessa pessoa. Ela pode até mudar, mas não é alguma coisa que a gente vai ditar pro outro. Porque o que ela sente, né? Como é que eu vou... Sim. É quase como uma estrutura, vamos dizer assim. Então... Sim, acaba se formando dessa maneira, né? Eu costumo usar o exemplo da nota vermelha, né? Quando a gente tira na escola, na faculdade e tal. Uma coisa é a sala inteira tirar nota azul e você tirar uma nota vermelha. Outra coisa é parte da sala inteira tirar nota azul e você e o seu grupinho, a galera que anda com você, também tirar nota vermelha. Porque quando as pessoas que participam do seu ciclo social também tiram, pelo menos você se sente pertencente.
Então é aquela coisa, se ferrou, mas se ferrou comigo, não fui só eu, sabe? As pessoas que andam comigo, que eu me identifico, também aconteceu a mesma coisa. Agora, quando todo mundo acaba, digamos assim, tirando essa nota azul e você acaba tirando a nota vermelha sozinho, você acaba se auto-julgando, né? De uma maneira totalmente negativa. Então essa é uma alegoriazinha que eu costumo fazer para representar essa ideia do sofrimento barra pertencimento, né? Digamos assim. Uhum. Assim, um pouco relacionado com a questão, né, assim, a bissexualidade, né, a homoafetividade, que também entra como essa questão, né, e aí as pessoas falam, enfim, querem que a outra pessoa também se torne lésbica ou gay, enfim, Sim, também não tem como pensar. E uma conversão, né? Da mesma forma, no início foi muito julgado, né, e hoje Sim. tem se desconstruído mais essa questão, né, até dentro da psicologia, da psiquiatria, né? Antes era considerado uma doença, né? Hoje se entende como formas, né, de se relacionar. Isso é realmente bem interessante essa parte. Inclusive até hoje existem terapeutas, né, digamos assim, que na sessão tenta fazer aquela ideia de conversão, né, às vezes de tentar converter a pessoa, não sei, a questão de sexualidade, se é homo, se, enfim, tenta converter a ser hétero e coisas assim do tipo. E não deve ser tratado como uma patologia, sabe? Isso foi muito falado antigamente, porque existe aquele transtorno no DSM, né? Que é transtorno dissociativo de identidade. E aí trataram essa ideia da sexualidade como um transtorno, né? Então, basicamente isso já foi quebrado. Tanto que hoje se chama transtorno dissociativo de identidade. E atualiza direto, né? Tá sempre atualizando. Por exemplo, a gente pega o bipolar. Antigamente, no começo, era chamado de psicose maníaco-depressiva. E hoje é transtorno afetivo bipolar, né? Porque oscila entre a depressão e a mania. Então, por que eu trouxe a bipolaridade como exemplo? Porque se trata de espectros. Quando eles falam espectros, é de graus que você pode passar. E a sexualidade vai por espectros também, né? O amor vai por espectros, a forma como se ama. Então tudo isso está meio que interligado, sabe? Falaram outra pergunta aqui, deixa eu ver. Sobre a experiência de vocês com a não monogamia. Olha, para ser sincero, eu não tive muita experiência com a não monogamia, tá? Foi por pouco tempo, mas é como a gente tinha falado antes. Eu acho que, no meu caso, eu sempre tive uma ideia comigo mesmo de voltar mais para politicamente, digamos assim, para política. Então é uma política minha, um princípio meu, basicamente, sobre ciúmes, por exemplo. Eu consigo entender, para mim, que o outro não é minha propriedade, ou coisas assim do tipo, que o outro tem o direito dele. E eu não vejo a traição como toda essa coisa, essa questão de, meu Deus, ficou com outra pessoa e coisas assim do tipo. Eu acho que é muito mais do que isso que a gente pode, digamos assim, entender, sabe? Porque se você limita uma traição a um ato carnal com outra pessoa, eu acho que é reduzir um pouco a pessoa a um objeto, né, basicamente. Então, assim, você confiou, teve uma história com a pessoa e tudo mais, e essa pessoa deu um beijo em outra, e beleza, aquilo quebrou sua confiança, traiu, tá, todo mundo, cada um tem as suas, digamos assim, sua construção, né, de amor e tudo mais. Só que existe uma objetificação dentro disso, porque é só pela questão do contato, sabe? Foi por um beijo, foi por uma transa, um sexo, algo do tipo. Algo carnal, e as ideias, e toda a história, tudo que passou e tal. E isso não é uma apologia à traição, que eu tô querendo dizer. Até porque traição entra naquele contexto que a gente tinha falado, né? Ela vai do contrato que se estabelece. Então eu
acho que para mim sempre foi muito nítido essa questão de como lidar com o outro e coisas assim do tipo. Eu nunca levei tanto para mim, que cada um tem a sua própria construção, né? Ainda mais depois de começar a estudar, de começar a adentrar um pouco mais na psicanálise e tal. Então, a gente costuma até falar que depois que você passa a estudar psicologia, psicanálise, é inevitável você não aplicar na sua vida, né? Porque ela meio que reconstrói a sua personalidade, a forma como você vê o mundo e a forma como você consequentemente vê as pessoas. Então, minhas relações, por exemplo, mudaram muito de anos para cá, sabe? É uma coisa que eu, André, às vezes eu me vejo até um pouco mais livre do que eu mesmo causava para mim, que é basicamente todo neurótico faz, né? E somos todos neuróticos. Essa coisa de se prender diante de alguma regra que você impõe, autossabotagem, que a gente costuma falar bastante também, né? Eu não me vejo mais me autossabotando, por exemplo. E antes eu via demais. Então, a não monogamia, a minha relação com a não monogamia, acho que vai muito por esse caminho, assim, de mim comigo mesmo e de como eu vou me relacionar com o outro. Isso eu não coloco terceiros, se tem traição, se não. É mais uma capacidade, uma conexão que eu tenho que ter com a pessoa. E eu sei que a pessoa não é minha propriedade, espero que ela saiba isso também, né? E você, Gabi? Eu acho que é uma questão de introjeção, né? Muito. Tu também ouve sobre, digamos, a não monogamia e que faz sentido para ti, né? Ou ali tu já pensava e aquilo vem a confirmar aquilo que tu já pensava, ou tu Isso. introjeta aquilo e tu passa a pensar mais sobre aquilo e ver que aquilo faz sentido, né? Sim. E da psicologia, né? Tu relacionar com a questão da psicologia e tal. Também dentro da psicologia existem várias psicologias, né? Várias formas de pensar o ser humano. Então vai ter coisas que dentro da própria psicologia vai fazer sentido, né? E outras que tu vai descartar. Então tem coisas dentro da psicologia Sim. que provavelmente tu introjetou e que por isso que mudaram a tua forma de pensar, né? Exatamente. E aí por isso que a gente também é livre para buscar os nossos terapeutas, né? A partir do que a gente se identifica, né? Sim. Mas falando sobre, então respondendo a pergunta, né, da minha relação, né, com a não monogamia, já faz um tempo, faz uns 3 anos mais ou menos, que eu sempre, assim, bem jovem mesmo, adolescente, sei lá, pra mim não fazia muito sentido, assim, sabe, o que era a imposição social. A gente fala em imposição social, mas essa imposição social, ela acontece a partir das pessoas, né? Então, é pessoas Isso. ali em volta da gente que dizem pra gente, né, assim, quando você crescer, você vai ter, sei lá, um namorado. Quando você não pode fazer isso. Filhos. Sim, quando você não pode fazer isso. Ou, você tem que esconder isso aqui, porque o que ele vai pensar? Não sei, certas coisas que a gente ouve das pessoas próximas, né? No caso eu que ouvi também. E aí eu pensava que, por que tem que ser assim, né? Então, então é isso, né? De certa forma, a não monogamia é um movimento que busca questionar esses padrões, né? Que hoje já são desconstruídos. Talvez daqui a um tempo já vai ser outro nome, não monogamia, né? Porque você sabe. Provavelmente. Mas aí, então eu questionei essas questões, né, e tal, e aí eu tive, digamos assim, não cheguei a ter nenhuma relação, assim, vamos dizer, longa, né, dentro da não monogamia, né, mas meu pensamento de um tempo para cá tem sido esse, então até por isso, às vezes, se torna um pouquinho difícil de conseguir encontrar pessoas para se relacionar, né? Porque tu falou no início, né, dessa questão de a gente, tá tudo bem ser uma pessoa mono com uma pessoa não mono e tal. Algumas pessoas pode funcionar, sabe? Mas com a maioria, como a gente sabe, né, que existe essa questão, né, do patriarcado, né, do machismo. O padrão heteronormativo monogâmico, né? E agora já podemos classificar assim já. Sim,
então é um pouquinho mais complicado, né, nessa questão, né? Agora tá tendo essa questão agora tô falando muito, né, do Red Pill, de tal, dos coaches de relacionamento. Então, muitos homens, muitas mulheres também, né, tem essa ideia, Compensação né, fálica, né? bem enraizada, né, é mais complicado mesmo. Além de que um relacionamento, se conectar com alguém, vai além, né, dessa questão, existe, né, muitas outras coisas que Sim. faz a gente se encaixar, se conectar e mas é isso, minha relação com a não monogamia já tem acho que uns 3 anos que eu me considero mesmo e que não aceito, assim, digamos, para mim a autonomia afetiva é muito importante, né? Eu poder ser autônoma, né? E aí, Acho que essa é a palavra, né? Autonomia afetiva. sim, tem algum, dentro da não monogamia existe relacionamento aberto, por exemplo, né? Que ali não tem essa questão da autonomia afetiva, só da autonomia sexual, né? Mas para mim, Sim. particularmente, no caso, essa questão da autonomia afetiva é importante, né? De repente, eu estar com alguém, mas isso não me impossibilitar de viver, enfim, de se apaixonar por outras pessoas, de sentir que não me desvalida o meu sentimento por eu estar com alguém, de eu ter receio de contar para alguém o que eu tô sentindo, enfim, né? Então, para mim não caberia. Então, existe um momento que a gente chega que a gente pensa assim, até onde eu. Porque é mais fácil a gente pensar o que a gente não tolera do que a gente tolera, né? Então, às vezes, Sim, sim. pensar assim, eu não tolero. Para estar com alguém, eu não consigo tolerar isso aqui, porque isso aqui é muito importante para mim, né? E eu acho que chegou um momento que eu pensei assim, não, isso aqui para mim não dá, então eu não vou me relacionar dessa forma, porque isso é uma coisa muito importante para mim, né? Da mesma forma como a monogamia também, né, que a gente sempre fala, né, que nessa questão dos dois lados, né? Então, para algumas pessoas vai ser muito importante. Então, olha, para mim é muito importante ter alguma pessoa aqui que vai ser, o corpo dela vai ser só meu, vai ser, enfim. Então, vai ser muito importante para aquela pessoa. Ela vai delimitar, olha, eu não aceito estar com alguém que não vai poder me dar isso, sabe? Então é isso. E é legal que, assim, às vezes tem gente que acaba pensando que é só uma questão de característica, uma questão de escolha, por exemplo. Eu quero alguém que tenha autonomia sexual também, ou que tenha autonomia afetiva, que cuide bem do próprio afeto, digamos assim, que saiba o que quer. E essa questão, por exemplo, vai dizer muito sobre a pessoa em outros aspectos também. Porque se você tem uma autonomia afetiva consigo mesmo, se você sabe para onde o seu afeto está direcionado, para onde você. Como você canaliza, digamos assim, né, a sua energia afetiva, libidinal e tudo mais, você já sabe basicamente aonde você quer chegar, tanto em questões profissionais, em questões pessoais, de amizade, de relacionamento, em todos os outros âmbitos, porque meio que uma coisa completa a outra. Então, é um autoconhecimento. Quando a gente vai para a terapia, por exemplo, vai trabalhar o seu emocional barra psicológico. Ou seja, consequentemente, você aprende uma nova maneira de lidar com o outro, de entrar nas relações, de lidar consigo mesmo, principalmente, porque a terapia é para isso, né? Para lidar mais consigo mesmo do que com os outros. Então, não é só uma questão de característica, é uma questão de ideologia mesmo, de como lidar com a vida. Por isso que a gente fala que a não monogamia está muito mais ligada à ideologia do que propriamente às relações. Vamos ver se alguém falou mais algo. Agora sem perguntas. Eu acho Pode que falar. também uma questão que a gente pode falar também é a questão do fetiche, né? Que o fetiche é Sim, sim. diferente, né? Diferente da não monogamia. No sentido que o fetiche, o destino dele
é o ato, né? Então, é o ato ali, então, digamos, sei lá, é homenagem, ou é a troca, né? Pelo ato e não exatamente pela relação das pessoas, né? É uma Então, situação, né? então, assim, vai ter pessoas, por exemplo, que vão gostar, né, sei lá, de alguma prática, né, mas que elas vão ter essa questão dessa crença de que é possível a gente desejar, né, pessoas ali, que é possível gostar de pessoas simultâneas e tal. E vai ter aquelas que vai ser uma coisa pontual, porque é só uma fantasia, sabe? Que aquilo Sim. vai passar. O que ela quer mesmo é estar com uma única pessoa. E a crença dela está voltada para essa questão do que é a traição, né? Do que é a exclusividade, né? A fantasia entra muito nessa ideia do fetiche, né? Porque se você pega, por exemplo, a comparação disso com a não monogamia, pela não monogamia a gente entende a questão de se relacionar, né, com alguém e tudo mais. Só que como é que eu posso dizer? Pela fantasia em si, ela é circunstancial. Então ela tá mais ligada à situação onde vai ocorrer, não se liga muito a quem você quer recorrer. Então, independe do sujeito que vai participar dessa fantasia sua, né? Enquanto na não monogamia, nas relações não monogâmicas, não. Você não vai escolher qualquer pessoa para se relacionar. Você direciona um pouco. Existe uma certa seleção, por mais que seja não monogâmico, não é festa da uva, vai pegar todo mundo e, né? O desejo tem uma necessidade também. Sim. É porque é difícil delimitar isso, né? Porque as coisas são. Sim. A gente está tentando dar nome, só que no final das contas isso está muito junto, né? E aí a Tá. gente não consegue meio que separar muito, né, uma coisa da outra. Mas, É. mas seria pelo menos isso, né? A questão do desejo Sim, sim. relacionado ao ato, né? A prática, e não exatamente as pessoas, vamos dizer assim, que É, envolvem. na palavra em si, é bem complicado porque esse é um desafio que a gente tem constantemente, que é tentar desconstruir alguns conceitos com palavras que não expressam necessariamente, que não traduzem o sentimento do qual a gente está tentando falar, né? Então, a gente precisa ficar explicando através de conceitos qual que é a situação, porque nem tudo tem um nome, né? E aí entra naquela questão que eu tinha falado, a partir do momento que você nomeia o que você sente, o que você quer e tudo mais, aquilo dá uma certa tranquilizada, sabe? Tanto é que é por isso que muita gente busca diagnóstico. Quando vai num psiquiatra ou psicólogo, tá sempre. Hoje em dia, por exemplo, tem muito essa alta de saber sobre TDAH e coisas assim do tipo. Existe essa necessidade de saber o que é que eu tenho, será que eu tenho algo? E se você não souber o que você tem, passa por vários médicos, psiquiatras em si, e não recebe, digamos assim, um diagnóstico, você fica meio que perdido, geralmente, né? Dentro do social, eu estou falando, como a sociedade como um todo e o sujeito dentro do social, né? Porque ele precisa ter um nome, ele precisa saber qual que é o lugar dele, o que ele sente, como ele sente, por que ele sente, né? Então essas necessidades vão sendo carregadas junto com a gente. Eu acho que é a questão das nomenclaturas, dentro, né, dessa questão da não monogamia, a questão das nomenclaturas, né, Sim, que se entra, né, que quando a gente para pensar, né, mas o que representa para mim ter uma sogra? O que representa para mim ter um namorado? O que representa para mim ser ficante, né? Então, para sim, cada pessoa vai representar uma coisa diferente, né? Então, olha, esse conceito aqui de ficante não tá bom para mim, eu vou colocar o ficante prêmio, no caso da monogamia, né? Então, na monogamia também, né, existe os conceitos, mas a gente, né, baseado nessa questão, né, que a gente tem um significante de cada coisa, um imaginário de cada palavra, então a gente vai ser muito próprio a experiência de cada um nesse sentido de entender o que representa isso para mim e por que isso está
tá me doendo mais que outra coisa? Por que essa palavra? Exatamente. Né? O que é isso? Não, Então é por isso que a live, né, é subjetividade, porque a gente é subjetivo e cada pessoa vai ter... cada pessoa vai carregar uma... Não existe uma regra, né, uma forma de como desejar, de como sentir prazer, de como amar. Não existe uma forma de como fazer isso. A forma é a sua. Basicamente, você sabe o que é amar, o que é sentir, o que é ter prazer e tudo mais. Mas como, aí é basicamente uma construção sua que você faz através da vivência no mundo. Uhum. Sim. Bom, acho que é isso, né? A gente falou bastante até, meu. A gente nem planejou, nem escreveu nada, né? Saiu, realmente foi uma associação livre aqui, né? Mais algumas perguntas? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então acho que é isso, né? Basicamente isso, né, Gabi? Tem mais alguma coisa a acrescentar, colocar? Eu acho que é isso, né? A gente tentou falar um pouquinho e é isso aí. A gente vai mudando, né? O que a gente pensa e aí, de repente, a gente faz outra live e já vai trazendo coisas diferentes, né? Mas eu tentei trazer ali um pouco do que o referencial, né, da psicanálise traz a respeito dessa ideia do amor, né, e também o desejo, né, que o desejo a gente está sempre desejando, né, então às vezes esse desejo ele se fixa ali, né, naquela pessoa e a gente deseja, digamos, menos outras pessoas e outras pessoas não, então vai acontecer bem dessa forma subjetiva mesmo, né? Parte, às vezes, é da escolha, né? De cada um. Então, dentro disso, dentro dos seus sentimentos. Então, às vezes, essas pessoas, né, tomam ali o que é do social e tomam aquilo como verdade, né? Tem esse ponto também, né? De premissas, né? De tomar aquilo como uma verdade e levar isso, né? E tem outras pessoas que acham que é legal, que a gente pode, de repente, desconstruir algumas coisas que aprendeu como verdade. Eu acho que é isso, né? Acho que está mais voltado para a crença de cada um, né? De como seria melhor a gente viver e que também entra dentro do que a gente sente, entra dentro da identidade da gente, né? Mas aí é isso, foi isso que eu quis trazer então um pouquinho hoje. E o desejo, é interessante lembrar também que o desejo necessita da falta, né? Ele surge da falta. Então, se não faltar pra gente, não há desejo. Tem até não é mito, paradoxo. Tem um paradoxo do Zenão, que é uma corrida de Aquiles contra a tartaruga, que Aquiles está a 10 metros de distância da tartaruga, atrás, porque ele corre mais, e a tartaruga 10 metros à frente. Então, na teoria de Zenão, basicamente, Aquiles nunca ultrapassaria a tartaruga, porque no momento que ela desse um passo, ele daria um passo. Mas no momento que ele desse um passo novamente, ela também já teria dado outro passo. Como se entre 0 e 1, a distância, existisse uma infinidade de números. E matematicamente existe. Mas a gente sabe que uma hora ou outra, obviamente, na prática, ele vai acabar passando ela. Mas o que quer dizer esse paradoxo? É basicamente o desejo em si. Então a gente está sempre em busca daquilo que está fugindo, cada vez está chegando mais perto, ou seja, você cada vez chega mais próximo do seu desejo, só que você nunca vai alcançar. Não objetivamente, digamos assim. Por quê? Porque para existir esse desejo, para você conseguir desejar algo, aquilo vai precisar te faltar. Então, no momento que você tem até aquela ideia de, mas só dá valor, a gente só dá valor às coisas quando perde e tudo mais.
E não, é porque na verdade, no momento que você tem aquilo, você não tem a necessidade de se movimentar para ir atrás, para ir buscar. E aí a sua manifestação de amor, de importância com aquela coisa ou aquela pessoa em si, acaba sendo outra dinâmica, né? Mas o desejo em si precisa da falta. Então, sentir falta, sentir vazio às vezes, sentir o nada, como Lacan falava, né, que ele separava esses três, a falta, o vazio e o nada, são coisas naturais, digamos assim. Meio que para a vida toda também. Agora, como você lida com essa questão de preencher ou de não preencher, né, de fechar os buracos ou não fechar, ou cair dentro, ou pular, enfim. Aí cabe a subjetividade da forma que cada um deseja, né? Que é basicamente o tema que a gente trouxe aqui. Vitória falou que quer agradecer. Meu, a gente que agradece, de verdade. A gente nem esperava que tivesse tanta interação e foi legal porque vocês interagiram. Isso deixou a gente muito à vontade para poder falar sobre as coisas. Débora, elaborei muito aqui. Que bom que foi útil, né? Tudo que a gente disse aqui para vocês. Bom, é isso. A gente vai deixar a live salva. Eu vou dar uma editada depois para colocar alguns pedaços, vou mandar para a Gabi também. E é isso aí. Mais alguma coisa, Gabi? Não, é isso. Obrigada. Eu vou ali ver que a gata tá brigando com outro gato, não sei. Mas agradeço o convite.